Seja bem-vindo aqui a esse espaço, onde eu chamo de Consulta com a Sil. É essa live semanal em que a gente encontra aqui para um momento de refletir em uma consulta comigo. Vai ter sempre um assunto em que a gente vai refletir como se fosse algo que eu trabalho em sessão, de life coach, terapia holística, que é o trabalho que eu faço. E eu vou sempre trazer um tema, e às vezes trabalhar um caso para que a gente possa juntos entender um pouco mais como as coisas funcionam dentro da gente. E às vezes, trazendo um exemplo, pode ser o que você está passando também, e quem sabe isso possa te ajudar de alguma maneira. Eu quero também pedir que, se tiver assunto específico que você gostaria que eu falasse na live, manda para mim a sugestão, escreve para mim, manda um direct para mim, para que eu possa ter temas que sejam relevantes à sua vida, tá bom? Eu sou Silvana Rossini, eu sou terapeuta holística e eu sou life coach, e aqui é o meu consultório, o meu espaço, aonde eu sempre falo para os meus clientes que aqui é um espaço sagrado, é o espaço do meu cliente, é aonde a gente se conecta coração a coração, para que a gente possa juntos encontrar os caminhos dentro da pessoa, para que ela mesma consiga resolver os seus conflitos. E como parte muito importante desse trabalho, toda vez que a gente vai começar, eu sempre inicio com um pequeno relaxamento. E é isso que eu convido você agora. Então, se você puder, uma posição confortável, sentado ou deitado, onde você estiver, e vá conectando agora a sua atenção com a sua respiração, sentindo o ar entrando e saindo do seu corpo. Apenas preste atenção na sua respiração. E a cada respiração, comece a relaxar um pouco mais. E traga a atenção para o topo da sua cabeça. E à medida que você respira, você vai relaxando a cabeça, o pescoço, soltando os seus ombros, a parte superior do seu corpo, os quadris, as pernas e os pés. Continue respirando naturalmente. Se houver algum ponto do seu corpo que carrega alguma tensão, procure relaxar, sem julgar, apenas respire e dê o seu melhor para relaxar. E agora imagine que do alto desce uma luz branca e brilhante em forma de um cone de luz. E ele se conecta pelo topo da sua cabeça. Essa luz branca e brilhante, ela começa a penetrar pelo topo da sua cabeça e também a se expandir toda para o lado de fora, criando uma imensa cápsula de luz que vai descendo, envolvendo o seu corpo inteiro, desde o topo da sua cabeça até a ponta dos seus dedos dos pés. Essa cápsula ela é espaçosa e ela está cheia de luz branca e brilhante. E ela te ilumina por fora, por dentro
Continue respirando naturalmente. Se conecte a esse espaço de luz dentro desta cápsula. O propósito desta cápsula é te trazer proteção, serenidade, paz, conexão com o momento presente, conexão com tudo aquilo que você tem de melhor dentro de você. Respire profundamente e devagar. E agora traga a sua atenção para o centro do seu peito, no seu coração. Sinta esta região. Sinta a energia do amor, da gratidão, da compaixão, vibrando nesse local. E normalmente em consulta nesse momento, eu peço para que o meu cliente traga para o momento presente, para o foco, qual o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Então eu normalmente pergunto: o que em você hoje precisa da sua atenção? E hoje o tema que eu vou trabalhar aqui com vocês é o medo de não ser aprovado pelos outros, o medo de não fazer as próprias escolhas, o medo de não se encaixar em padrões externos, que é o tema que nós temos falado bastante aqui também, né? Então eu vou contar uma história e eu vou começar essa primeira sessão contando da minha própria história e como é que foi o meu processo terapêutico de libertação disso. Por muitos anos na minha vida eu vivi em busca dessa aprovação externa, em busca de me encaixar num determinado padrão. E vários padrões, padrão de beleza, padrão profissional, padrão de grupos que eu participo, né? Então, será que eu me encaixo aqui? Será que eu estou agindo de acordo com o que as pessoas estão esperando de mim? Né? Padrões de comportamento familiar. Sempre tinha algo assim que eu ficava buscando uma certa aprovação. No trabalho, por exemplo, era sempre esperando, né, que um superior aprovasse, elogiasse o meu trabalho. E quando isso acontecia, de fato eu era elogiada, aquilo me fazia muito bem. Então assim eu reconhecia que eu tinha um certo valor, eu gostava, me fazia bem. Mas quando nada acontecia, não precisava nem receber crítica, bastava que eu não recebesse uma aprovação externa, aquilo já era o suficiente para eu questionar os meus valores, as minhas escolhas, a minha competência, por exemplo, né, a minha habilidade. Então eu sempre falava: será? Eu acho que eu não sou capaz, acho que eu não tenho essa competência, acho que eles não estão vendo o meu valor, eu acho que, né? E vinham lá várias críticas. Na questão da beleza, a mesma coisa, né? Se encaixando num determinado padrão estabelecido pela sociedade e que até hoje muitas e muitas mulheres e homens também sofrem com esse padrão, com um padrão que ninguém sabe exatamente qual é, porque é tão interessante isso que às vezes a gente tenta se comparar com uma determinada pessoa, achando que aquela pessoa ela está se sentindo realizada, feliz, porque ela é muito bonita, ela é competente, né? Ela tem o cabelo assim, ela tem o corpo daquele jeito, enfim, a gente fica achando que gostaria de ser como aquela pessoa é, porque ela é realizada. E aí você conversa com essa pessoa e você vê que ela vive conflitos porque também tem
passa por situações de aprovação externa porque ela está se espelhando em mais alguém. E aí você vai vendo que isso é um círculo vicioso onde não existe realmente autenticidade, não existe felicidade, não existe serenidade, porque é sempre alguém buscando ser alguém que não é. Então, essa aprovação externa, ela é uma ilusão profunda que a gente fica em busca, né? E eu vivi muitos anos assim, muitos mesmos. E ainda tenho trabalhado coisas. Tem coisas que eu superei, que eu me libertei, e isso me faz muito bem. Mas tem outras que eu tenho ainda trabalhado, que ainda me vejo às vezes, né, tendo uma certa tendência em buscar uma certa aprovação. Aí, eu comecei nessa minha jornada, né, de autoconhecimento, começar a conhecer quem eu realmente era, entender o que é o autoconhecimento, o que é essa essência divina, o que são esses potenciais que eu carrego, né? Eu comecei a estudar sobre isso e eu fiquei encantada de saber o quanto isso poderia me proporcionar liberdade. Mas até então era tudo muito novo para mim. Eu ouvia, eu lia, mas eu não estava sentindo ainda, não estava vivenciando aquilo que eu estava estudando. Eu achava tudo muito interessante, eu fui me despertando com muita vontade de mudar, mas eu via que tinham coisas que estavam muito amarradas, precisava de uma ajuda maior. E aí continuei os meus estudos, mas eu também fui procurar ajuda terapêutica. Eu precisava entender um pouco mais sobre isso, né? Isso foi parte da minha jornada de transformação, que foi ter um profissional que me ajudou a fazer as viagens interiores para que eu encontrasse em mim as causas, né? Por que eu procurava aprovação? Por que em várias áreas da minha vida eu me sentia quase que como uma marionete de um padrão externo? O que estava faltando? Onde é que estava essa causa? E aí, com várias sessões, a gente investigou e eu achei coisas no meu passado de adolescente, de criança, sabe? Aonde eu não dei, né? Aonde na minha infância, por exemplo, a atenção, o amor, o afeto foi negligenciado. Faltou para mim algo, né, que eu não recebi de quem é que estivesse cuidando de mim naquele momento, né? Então, esse trabalho em consulta que eu faço, nós investigamos isso, a gente, através de perguntas, eu levo o meu cliente para essa causa, né? Então, numa determinada idade da minha infância, né, teve uma situação em que ficou gravada na minha memória como um trauma, né? Foi um momento da minha vida em que algo me faltou ali, né, de um adulto, e aquilo gravou na minha memória. E aí, por várias situações, né, da minha vida, até que eu descobri isso, eu ficava tendo reações por mendigar, né? Bem essa palavra mesmo, a gente fica mendigando atenção, aprovação. Por quê? Por causa de algo que ficou registrado na nossa memória e que precisa que seja dado um novo significado para aquilo. Essa técnica, né, que eu fui treinada e a que eu uso nas minhas consultas hoje foram as mesmas que foram aplicadas em mim. É parte de dos modelos terapêuticos que eu uso, que é chamado de Internal Family System, que é exatamente esse navegar, né, e conhecer quais são as partes em mim que precisam ser ajudadas, resgatadas, que precisa que seja dado um novo direcionamento. Nós trazemos ela, tiramos ela do passado e damos um novo significado para ela no presente. Porém, isso só é possível de ser feito através do amor e da compaixão. Então, a gente pode falar assim, poxa, então se eu tive problema na infância, se eu tive problema na adolescência,
isso quer dizer que a minha vida vai ser sempre um problema, né? Porque faltou, como é que eu vou reparar o que faltou? Mas esse é o grande ponto e é a maravilha dessa terapia, porque você já imaginou se todo mundo que passou que teve uma criação problemática na infância ou na adolescência, que faltou determinados atitudes dos pais, né, para criar essa criança, valores ali que não foram dados, essa pessoa fica o resto da vida vivendo com aquela falta e tendo uma série de problemas comportamentais e emocionais porque faltou algo. Não seria justo, né? Não seria justo que a vida fosse assim, nós não tivéssemos uma maneira de resolver isso. Por isso que nesse trabalho nós trabalhamos a essência e é esse o grande ponto de mudança. Eu me conectar com a minha essência, me conectar com os meus valores interiores, com as virtudes que eu carrego na minha essência. Eu já possuo as virtudes, eu já possuo as qualidades dentro de mim. Elas precisam ser acessadas, trabalhadas, para que a partir desse ponto eu possa sim ir lá no meu passado e resolver aquela memória que ficou gravada, aquele trauma. E aí é como se eu, acessando essa essência que possui todas as qualidades, eu possa ir lá naquela criança, na minha infância, a minha criança interior, que ficou machucada naquele passado. Aí eu dou para ela o amor, o carinho, a atenção, eu escuto ela e eu completo aquilo que faltou naquele momento. Então eu, hoje adulta, em contato com a minha essência, tenho condições de acolher a minha criança machucada. E aí eu, com amor, com compaixão, eu trago ela para mim e eu cuido dessa criança. Então tudo isso é uma técnica e eu estou dizendo muito por cima aqui, mas é uma técnica, tem todo um procedimento, né, de como é feito. Mas uma vez que, né, voltando para a minha própria sessão, uma vez que nesse trabalho, né, o meu terapeuta me conduziu para essa criança, me ajudou, o que a gente chama em inglês de reparenting, né? Eu vou ser os pais para aquela criança que faltou naquele momento, que ela sente esse amor, sente esse acolhimento, ela como se ela saísse daquele passado e ela vem para o presente e ela se reintegra em mim. Então uma parte da minha criança interior que ficou exilada, que ficou excluída, eu trago ela de volta com amor e compaixão e aquelas energias daquela memória, daquela criança passam a viver em mim. E aí tem todo um trabalho muito lindo que a gente faz, que é o testemunho do perdão, que é se libertar das amarras, se libertar das dores que ficaram gravadas lá, e aí um novo significado para essa dor, através do amor e da compaixão. E sempre depois que é feito esse trabalho, que a gente chama um trabalho de resgate dessa criança, existe um exercício que vai ser feito entre uma sessão e outra, ou às vezes até por um período mais longo, que é todos os dias a pessoa faz um exercício de se conectar com aquela criança, de fazer alguma atividade. Pode ser uma atividade de uma meditação, uma oração, um passeio, durante uma caminhada, enfim, cada pessoa tem o seu jeito. Dançar, eu tenho muitas clientes que resgatam, né, sua parte adolescente, que ficou excluída, que não foi entendida, não foi ouvida, e traz de volta, e traz toda aquela energia positiva da juventude e gosta de dançar. Então, às vezes, a atividade entre uma sessão e outra é dançar, é se conectar com aquela memória e dançar. Isso é de um processo de cura incrível. É muito legal. Então é mais ou menos isso que acontece
numa sessão. Então a gente acessa pelo caminho primeiro acessamos a essência, nos conectamos com a energia do amor que já existe em nós, com as nossas qualidades. Encontramos qual é a parte que precisa ser trabalhada naquele dia, qual é o meu conflito, a minha crença, o que eu quero trabalhar. Temos um diálogo com essa parte para entender o que está acontecendo com ela e da onde isso vem, né? Então fazemos essa navegação através de perguntas reflexivas e eu levo, né, a pessoa para onde está a causa daquele conflito. Né? Infância, adolescência, enfim, são muitos os momentos da nossa vida. E damos esse novo significado para essa criança, acolhendo essa nossa versão do passado que precisa ser acolhida. E a partir dali, o que acontece é que no dia a dia a gente começa a perceber diferença, começa a perceber mudança na nossa atitude. Então aquele conflito que eu estou vivendo hoje, que está me trazendo uma situação desconfortante, né? Desconfortável, desculpa. Eu passo a perceber que a minha relação com aquilo está diferente. O meu jeito de me relacionar com aquilo está diferente. E é isso que é o resultado do trabalho. Então é isso, hoje eu queria trazer aqui essa ideia, né, dessa consulta com a Sil, que é sempre uma reflexão sobre um tema, sobre um conflito. E foi assim que eu consegui, né, fazendo todo esse processo, quando eu lidei com com esse meu medo de não ser aprovada, existia algo lá na minha infância que eu precisava resgatar. E eu resgatei e eu entendi o que era a causa e o que faltou naquela criança. E que eu sou a melhor pessoa para amar e cuidar dessa criança interior. Então, a partir do momento que eu acolhi essa criança, que eu trouxe ela para mim e cuidei dela com muito amor, com carinho, com compaixão, com entendimento, eu passei a perceber no meu dia a dia que aquilo que eu precisava que os outros preenchessem em mim pela aprovação, eu não precisava mais. Então eu fui percebendo que ser quem eu sou era exatamente o que me fazia feliz. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês, essa ideia de como funciona, e toda semana a gente vai falar de um tema diferente. Eu espero que tenha sido de bom proveito, eu espero que você possa olhar para dentro de você também e começar esse processo de acessar a sua essência. Essa é o primeiro passo e é o libertador. Quanto mais vivermos em contato com quem nós realmente somos, com as nossas qualidades interiores, com a nossa autenticidade, melhor nós vamos saber resolver os nossos conflitos e ainda melhor nós vamos viver a nossa vida com mais liberdade. Eu gostaria de deixar aqui também uma dica para vocês de que tenho vários materiais falando sobre esses assuntos. Eu tenho um podcast, eu tenho vídeos no YouTube, eu tenho vários posts com dicas que eu faço, principalmente nas sextas-feiras, é onde eu concluo o trabalho da semana. Então tem sempre dica, um livro, um passo a passo. Fica ligado comigo, eu tenho procurado compartilhar o máximo que eu posso para que vocês também possam experimentar essa liberdade de ser quem você é. E claro, ofereço as consultas, né, de coach, me procura para a gente conversar, tem sempre um plano legal que pode te ajudar. Esse trabalho, ele é muito eficiente, ele costuma ter resultados muito rápidos, com poucas consultas, as pessoas realmente percebem uma diferença. Se você quiser ler um pouquinho sobre o que os meus clientes têm vivenciado comigo, tem vários depoimentos aqui no meu Instagram, tem no meu website também e tem no Google também. Ali, se você procurar pelo meu nome, você vai achar, e tem muitos relatos de pessoas dos resultados que eles alcançaram. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, e me procura
e a gente pode conversar, tá bom? Um beijo no seu coração, com muito amor, com muita gratidão. Eu me despeço de você hoje e eu vejo vocês de novo na nossa próxima live, na próxima quinta-feira. Um grande beijo.